O projeto de orçamento da Prefeitura de Ribeirão para 2025 ainda precisa passar pela Câmara para aprovação dos vereadores. Desta vez tem um detalhe, é muito pequena a variação de crescimento em comparação com os anos anteriores. Para 2025, o Executivo de Ribeirão estima obter uma receita de quase 5 bilhões de reais. Apesar do valor, é só 1% maior do que o orçamento deste ano. Uma variação muito pequena se comparada com a de 2023 para 2024, que passou de 14%. O que motiva essa queda? Bom, na verdade a motivação é que a gente estamos saindo de 2024 num orçamento já de um valor bastante elevado, quer dizer, a base está alta, né? Então não teve mais como manter aquele crescimento acima de 10%, que foi o que aconteceu nos últimos anos. Além do que, nós estamos prevendo um volume menor de operações de crédito e transferências da União para o ano que vem. As receitas da Prefeitura em si praticamente estarão mantendo seu crescimento, inflação um pouco mais. IPTU, ITBI, IPVA, a expectativa é que a gente tenha uma diminuição na arrecadação do ICMS ou uma manutenção. Isso é uma situação que está acontecendo em todo o estado de São Paulo. E também, provavelmente, a gente não terá um crescimento no Fundeb, que é a transferência federal para as escolas, visto que foi mudado a regra e os estados do Sul tiveram um certo prejuízo no percentual de transferência. O crescimento será menor ainda quando calculado só para a administração direta, que são os serviços públicos prestados pelos órgãos da própria Prefeitura. Aí a variação é de apenas 0,82%, e um orçamento de pouco mais de 4 bilhões de reais. Aí você está tirando IPM, está tirando guarda, está tirando as demais fundações da Prefeitura, por isso que existe essa diminuição no valor total. Mas, ainda assim, 4 bilhões é um número bastante expressivo e que deverá ser executado pelo próximo governo. Nós acreditamos que com toda a possibilidade de fazer um bom governo dentro de um orçamento dessa magnitude. Para o analista político Isaac Barreto, essa alteração pequena de crescimento pode indicar uma retração econômica. Indica sim que nós estamos caminhando para uma retração econômica, né? O crescimento da administração direta de 0,82, somado à indireta dando 1,4, né, no aumento do orçamento, ele é muito pequeno. E isso demonstra o seguinte, apesar do resultado da LDO estabelecida pelo governo agora, de 2025, haver superávit primário, mostra que nós não vamos ter grandes recursos para 2025, 26 inclusive. Então, o que precisa ficar a população alerta é que qualquer candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto que demonstre que há dinheiro, que coloque na sua plataforma e na sua forma de campanha, na sua plataforma de campanha de que nós teremos recursos suficientes, provavelmente não vai estar condizente com a realidade, né? Ribeirão Preto está com um orçamento muito apertado, até porque um superávit primário de 50 milhões com um tamanho de orçamento como o nosso é irrelevante. Na outra ponta tem o aumento da dívida pública consolidada. A administração municipal já espera um crescimento de cerca de 12%, que deve passar de 1 bilhão e 600 milhões de reais, principalmente por conta das obras realizadas na cidade. A dívida pública consolidada também subiu demais, né? De 22, que nós tínhamos 747 milhões, para 23, ela já foi para 1 bilhão e 450 milhões, ou seja, a nossa dívida de 22 para 23 cresceu 93%, né? E agora, de 2024 para 2025, ela subiu ainda mais 12,42%. Então, no total, a dívida pública consolidada de Ribeirão Preto é de 1 bilhão e 630 milhões. Ou seja, é um recurso, é um naco muito grande do nosso orçamento. Então, o próximo prefeito, né, a próxima administração que for pegar essa LDO, vai ter que trabalhar a redução do custo da máquina pública, diminuição dos gastos da prefeitura e uma maior qualidade no gasto público, né? Ribeirão Preto não tem dinheiro em 2025, isso aqui está muito claro. E aquele prefeito que estabelecer e disser que nós temos dinheiro e que nós podemos aumentar gasto, ele vai estar cometendo um estelionato eleitoral. O alerta que fica para a população
é de que o orçamento público de 2025, entre receitas e dívidas, pode pesar no bolso de todo mundo. E se esse cenário continuar, inevitavelmente nós vamos ter aumento de impostos. É inevitável. Então, se a população não estiver por dentro, entender os números da cidade atuais, né? Entender quem são os próximos candidatos e quais são as plataformas que estão estabelecendo, a gente não vai ter um bom resultado. Porque se a escolha for equivocada do ponto de vista financeiro para a cidade, ou seja, escolher uma plataforma de governo que vem com a ideia de aumento de gasto, aumento de cargo comissionado, aumento de penduricado na prefeitura, nós com certeza teremos que pagar impostos a mais, ou seja, nós vamos ter um aumento de impostos já em 2025. E que é importante lembrar também, né? Esse impacto também vem em decorrência do aumento do salário do prefeito, dos vereadores que foi votado na Câmara Municipal, ou seja, aqueles vereadores que votaram no aumento, nós temos que ficar preocupados com essa situação, porque eles estão impactando financeiramente, o impacto financeiro dessa decisão lá atrás é muito significativo. Então, talvez não tivesse sido a melhor decisão da Câmara dos Vereadores e, quem sabe, a população reveja o seu voto em 2024 agora. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, já ao vivo conosco no nosso canal digital da Clube. Vamos dar sequência então nesse assunto. Rafael, um orçamento de quase 5 bilhões de reais para 2025, só 1,4% maior do que o deste ano, que foi de 14,45%. Uma variação muito pequena desta vez. O que isso representa na sua visão? Boa tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem no Jornal da Clube. Isso representa pé no chão. A prefeitura, no ano anterior, a gente veio aqui pelo Jornal da Clube expondo que um aumento de 14% não seria o realmente arrecadado. Então, a gente está falando de uma receita arrecadada em 2023 de 4,3 bilhões aí a previsão, com uma realização de 4,2 bilhões de reais. Então, a gente está falando de um outro mandato, um outro prefeito, como acaba que não vai ser diretamente o próximo ano, não vai ser o mesmo chefe do Poder Executivo, então você tem uma previsão mais realista de crescimento. Quando a gente analisa, e preocupa, porque o crescimento será menor ainda do que o calculado só para a administração direta, não chega a 1%. No que pode impactar essa mudança tão pequena no orçamento, Rafael? Olha, André, a gente está falando de um orçamento mais realista, então a gente teve um salto muito grande de 2023 para 2024 e a gente precisa entender que o orçamento ele é uma previsão tanto de arrecadação de receita dos impostos como de despesas do Poder Executivo. O que se está sinalizando com esse índice baixo é que não vai ter uma arrecadação maior no ano que vem, ou seja, a gente precisa trabalhar do lado de contenção de despesas, que normalmente ninguém quer trabalhar porque são medidas às vezes impopulares, mas precisam ser feitas, porque senão, como muito bem dito pelo especialista que foi ouvido pela reportagem, a gente vai acabar inevitavelmente tendo que mexer na questão da arrecadação, e aumentar a arrecadação no cenário que a gente está acostumado no nosso país significa aumento de impostos, o que ninguém quer da população no momento que a gente teve um pós-período pandêmico, um momento de retomada econômica, então ninguém está disposto a pagar mais impostos. A gente acabou de conferir aí na reportagem, Rafael, que foi até levantada a hipótese de retração econômica. Isso é ainda mais preocupante. Essa questão da retração econômica não depende exclusivamente do município. Na verdade, muitos gestores públicos têm a ideia de que se eu aumentar a alíquota de imposto, eu vou aumentar a arrecadação. E isso não é verdade, não é diretamente proporcional. Você tem muitos casos em que você reduz a alíquota e você tem um aumento de arrecadação. Por quê? Porque depende de várias variáveis. E uma delas no Brasil, que é muito forte, é a sonegação de impostos. Então, quando você diminui a alíquota, muitas das vezes pessoas que estavam
ilegais ou não estavam sendo feita a arrecadação adequada, acabam fazendo o pagamento devido de imposto. Então, a gente tem um aumento de arrecadação, ainda que você tenha uma diminuição de alíquota. Um outro ponto também é o estímulo econômico. Quando você diminui a carga tributária de um setor, você estimula a venda, você estimula que se venda mais e consiga fazer uma arrecadação maior. Então, a gente precisa ter gestores que tenham coragem de começar a pensar no menos imposto para a população, para poder fazer mais com o recurso que se tem. Rafael, rapidamente, por favor, enquanto a gente fala de que o orçamento não vai crescer de forma significativa, a gente tem aí sim um aumento da dívida consolidada, 1,6 bilhão de reais. Qual que é a sua análise desse número aí? A gente teve muito empréstimo que foi feito para investimento, principalmente em obras de infraestrutura urbana em Ribeirão Preto. Então, agora essa conta chega. Então, você tem um aumento de dívida, que foi um trade-off que foi feito, uma troca. Investir no asfalto no presente, mas carregar uma dívida para as próximas gestões. E esse momento chegou para o próximo gestor. Especialista em administração pública, Rafael dos Anjos, agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Boa semana, Rafael. Boa semana, André. Uma excelente tarde a todos.